Bom dia, meus amados irmãos, vocês, meus irmãos e amigos que têm entrado neste canal, onde nós fazemos estudos da Palavra de Deus. Nós estamos estudando sobre a sua oração tem poder. E quero dizer para você que você tem que ter esta fé, você tem que ter esta convicção de que quando você orar a Deus, como ele diz no Salmo 65, verso 2, que é a base do texto de estudo desse estudo que eu tenho feito, que diz assim para nós, Salmos 65, verso 2, ó tu que escutas a oração, a ti virão todas as pessoas. O salmista dizendo isso para nós. Quem é que escuta a nossa oração que não seja Deus? Porque nós oramos em nome de Jesus, ao nosso Deus, o Pai. Existem muitos outros tipos de oração que não são feitas em nome de Jesus e nem a nosso Deus, o Criador. Mas eu creio que você que me ouve, que é um vaso, um servo de Deus, uma filha de Deus, até que você não entenda o que eu estou dizendo. Quando você orar em nome de Jesus ao Pai, que é o nosso Deus, o Criador, Ele vai ouvir a sua oração. O salmista diz, a ti virão todas as pessoas. Então creia que se você orar em nome de Jesus, a sua oração for dirigida ao nosso Deus, o Pai, o Criador, creia que Ele vai te ouvir e vai responder a sua oração. Amém? E nós já falamos aqui que somos nós que precisamos orar. A sua oração tem que ser feita por você, né? Porque a Bíblia nos ensina assim, você tem que orar em santidade, confessando os seus pecados, pedindo perdão a Deus, já falamos sobre isso. Também nós já falamos que se você for orar, você tem que ter fé, orar com fé, porque não adianta nem você nem eu ficarmos falando, né? Conversando com Deus, mas você não saber com quem você está falando e o que você está pedindo. É muito importante que você tenha fé para orar e de que Deus vai responder a sua oração. Um dos combustíveis da fé, eu já disse isso aqui, é a perseverança. Então, perseverar é orar, até que seja quebrada todas as resistências espirituais. E você tem que orar sempre, né? Tenha uma fé constante em Deus. Também já falamos sobre orar com gratidão. O salmista diz assim, bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele diz assim, também no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco, para convosco, né? E sabe qual é a melhor forma de você começar a sua oração e terminar a sua oração, começar o seu dia, terminar o seu dia agradecendo. Independente do que possa estar acontecendo conosco, nós temos que reconhecer que tudo o que Deus faz por nós, Ele sabe os porquês, as razões, tudo tem um propósito de Deus. Então tenha um coração grato, porque a gratidão, ela atrai o favor de Deus. A gratidão, ela atrai as bênçãos de Deus sobre nós. Amém? E hoje nós vamos falar que você e eu devemos orar em nome de Jesus. Amém? Fiz uma retrospectiva, uma recapitulação do que nós já falamos. Hoje, orar em nome de Jesus. No livro de João, capítulo 14, o verso 13 a 15, ele diz assim, olha, em tudo o que vocês pedirem, e tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Jesus é a chave, é a ponte que nos conecta com Deus. É Ele, né, que é o mediador entre os homens e Deus e os homens. E eu quero falar para você de mais uma estratégia para que você tenha vitórias sobre
as suas situações que você tem colocado em oração a Deus. Pega um caderninho, faça tipo um caderninho de guerra, sabe? Onde você vai colocar todas as suas necessidades, para que você nunca esqueça de você, quais são os propósitos de oração que você tem colocado diante de Deus. E não se esqueça também das promessas que Deus tem para com a sua vida. Amém? Sempre é bom você anotar, escrever, porque às vezes você ora hoje por uma situação, amanhã você esquece de orar, você já ora por outra. Não que você não deva, mas anotar, escrever, colocar, sabe, versículos assim da palavra de Deus escrito nesse caderno, debaixo desses pedidos. Como eu sempre digo, nós temos que orar sobre as situações e nos colocar sob a potente e poderosa mão de Deus. Porque a oração, ela tem o poder, meus irmãos, de definir, de reverter, de mudar situações. Então, ore seguindo todos esses princípios, que são só alguns, porque tem muitos, meus irmãos. Eu dei alguns pontos chaves para que você ore. Lembre-se de que, né, você precisa orar, que esse é o ponto-chave também. Lembre-se de que para que tudo tenha efeito, a sua oração seja respondida, é você. Eu posso orar por vocês, muitos podem orar por vocês, mas você é que tem que orar a Deus. Porque no livro de Tiago, para repetir, que eu já falei sobre isso, capítulo 4, verso 2, ele fala assim, olha, nada tem, porque vocês não pedem. E antes de você entrar na presença de Deus, santifique-se. Porque o salmista fala assim, no capítulo 24, verso 3 e 4, ele diz assim, quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. E você vai orar crendo naquilo que você está pedindo, colocando diante de Deus. Amém? E crendo naquele para quem você está pedindo também. É outro ponto muito importante. Mateus 21, 22 diz assim, em tudo o que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Ore sempre com o coração agradecido a Deus. É o que nós falamos hoje. E o Salmo 103, verso 2, ele diz assim, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. E a última que eu falei hoje é orar em nome de Jesus. João 14, 13 a 15 diz, e tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa, em meu nome eu o farei. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Aleluias. Amados, em nome de Jesus, eu quero declarar a boa mão, a potente mão poderosa do nosso Deus, que guerreia as nossas guerras, seja com você em tudo, em suas orações. Em nome de Jesus, que você possa ter em Deus, por Deus, através de Deus, em todas as suas petições, em todas as suas orações, o sim e o amém de Deus para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Não deixe de orar. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém?